Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vamos, então, aguardar um pouquinho, pessoal, terminar de acessar para a gente começar. Aproveitar. Ô, Guilherme, tu estava semana passada, né? Sim, tá. E na hora que eu fiz a chamada, eu acho que eu não consegui contato daí. Mas eu vou Sim. aqui. Ok. Bueno, pessoal, e aí, como é que tá o andar da disciplina aí? Vocês estão acessando lá o material, dando uma olhada? Alguém já começou a fazer a leitura do livro lá ou não? Eu imprimi, na verdade, e vou começar a ler esse final de semana. Beleza. Uma leitura bem interessante, tá, pessoal? Falei, como eu tinha adiantado para vocês, tá? Não tem como falar de estratégia sem ter, tanto que o professor que tinha essa disciplina, ele já tinha disponibilizado também esse material. Então é importante, tá? Ele é como base para qualquer assunto, né? Então, a parte 3, essa leitura, ela vai servir como, ela vai trazer alguns conceitos aí bem interessantes, né? Que a gente consegue aplicar, né? E ele, então, como eu tinha falado, né? Que ele veio, surgiu, né? A partir de estratégias voltadas para a guerra, né, estratégias militares, né, que é de onde surgiu aí para a gestão, né, para as organizações. São métodos aí, essas ferramentas que a gente já viu algumas na semana passada, e vamos dar continuidade hoje para encerrar o material 1. Muita coisa vem dali, né? E lendo o livro, vocês notam que já são adotadas, né? Mas que tiveram na sua origem lá, né? Lá, muito tempo atrás, né? Quando esse livro foi escrito, né? Então, normalmente aí disciplinas ou cursos, né, que envolvam a gestão aí, principalmente da área de administração, ele é uma leitura aí básica, né? Certo? Então, quando tiverem oportunidade, e já adiantando, né? Então, que a gente deve estar encerrando essa primeira parte do conteúdo, já devo estar disponibilizando material que na próxima aula a gente tende a fazer aí uma atividade. Então, nosso primeiro trabalho, tá? Mais próximo aí do final de semana eu devo estar explicando, eu vou mandar no grupo ali para vocês como que vai funcionar, provavelmente a gente vai ter esse contato inicial aqui, e depois eu vou deixar uma atividade para você. Isso vai contar ponto, então, como se o trabalho fosse, né, conforme nós tínhamos combinados já, né? Então, a realização de, no mínimo, 2 trabalhos aí, mais a nossa avaliação final depois, tá? Bem tranquilo nos moldes aí que a gente está acostumado, tá? Dúvidas, perguntas com relação à disciplina, às aulas? Mas não é referente à aula. Sim, pode falar. Que agora eu vou começar a trabalhar amanhã, no caso. Daí eu vou ficar no turno da noite. Sim. Eu achei meio ruim, né? Mas preciso trabalhar. Daí eu queria comunicar ao senhor o link das aulas daí. Tá. Aí a gente vê certinho com o pessoal da secretaria lá como Sim. Fica daí. Obrigado. Tá bueno, mas que bom que tá trabalhando, né? É importante também, né?
Mais alguma questão? Alguma coisa? Não? Algum tema relacionado aí com a disciplina? Nada? Tudo certo? Podemos seguir, então? Sim? Por mim, pode seguir. Por mim também. Então, tá bueno. Deixa eu permitir aqui, tem mais colegas acessando. Muito bem. Casa cheia aí. Coisa boa. Quem não pegou o conteúdo anterior, por favor, tá, pessoal? Façam a leitura lá, é importante, tá? Não deixar acumular, como eu falei, vai ter bastante coisa, bastante teoria, né? Porque isso, na verdade, são ferramentas aí que a gente pode estar utilizando, tá? São ferramentas, são métodos, tá? Então é importante a gente pegar e fazer essa leitura para conseguir acompanhar, até para a gente conseguir ir casando aí com o que a gente vem estudando, tá? Deixa eu apresentar aqui. Então, do material 1, tá? Como eu falei, né? Então, aproveitar que tem bastante gente hoje, então o material vai ser dividido em 3 materiais. Tá? Esse material 1, na verdade, o conteúdo todo, né? São 3 grandes assuntos aí: estratégias com presidentes, estratégias dos grandes grupos aí relacionados à estratégia. Tá? Como eu já tinha falado, estou trabalhando aqui com 2 livros, tá? Principais sobre estratégia, tá? Mas que não é tão relevante aí, tá? Falando para vocês, se alguém quiser se aprofundar mais, peçam depois, eu posso estar passando aí os autores. Mas então o livro foi de materiais, tá? Estratégias com presidentes, estratégias com processos, estratégias com pessoas. Material 1, 2 e 3. Esse é o material 1. Então a gente acabou na última aula vendo até o item ali. A gente viu a missão, benchmarking, terceirização e o código de ética corporativo, certo? Vocês lembram? A gente parou, acho, no código de ética. Sim ou não? Então, tá bueno. A gente pode ir seguindo a partir daqui. Então, se a gente der uma rápida retomada, né? Missão e visão. Então, a gente pegar e traçar, né, os nossos objetivos, né, de forma que a gente busque alcançar aonde a gente almeja que a empresa esteja no futuro, certo? Então, nesse sentido, o benchmarking é aquela ferramenta, né, que a gente já trabalhou, né? Então a gente pegar e se não se apropriar, que pode ser útil para a nossa empresa, né? E aí, então, tem uma disciplina que a gente aprofunda bastante essa ferramenta também, né? Então, uma tomada que a gente viu na aula passada rapidamente, tá? A questão da terceirização do sourcing tem a ver com a gente pensar em focos de acessórias, né? Acessórias não, mas atividades de apoio, né? A gente buscar fazer fora da empresa, né? Então, citou os exemplos lá,
por exemplo, da empresa que não tem mais uma frota de veículos, que aluga veículos, que não tem uma equipe de manutenção para o seu maquinário, mas busca fora essa manutenção, né? Então, todas essas ferramentas aí, esses métodos, tá, pessoal? É importante a gente conhecer e já imaginar como que a gente pode estar empregando, né, na empresa que a gente conhece, que a gente trabalha, né? E o último que a gente viu semana passada, a questão do código de ética corporativo, né? Então, ele também é um documento importantíssimo que a empresa deve ter, que vai ética e digna aí a ser perseguida pela empresa, né? Então, essa questão é muito importante, né? Porque isso faz com que a gente tem que pensar numa empresa, né? Não somente na pequena, mas na grande empresa. Imaginem vocês, né? Empresas que têm um número muito grande de trabalhadores, aí 500 mil trabalhadores, né? Então a gente tem que ter um plano certinho daquilo que deve ser seguido, né, dentro das organizações, de tal forma aí que principalmente o seu da sua gestão, né? Então isso tende a trazer um desenvolvimento, um melhor desenvolvimento da empresa, né? Então os resultados refletidos a partir disso, eles são muito bons, né? Então, eu acho que a código de ética também não pode ser fechado, estanque, né? E o desenvolvimento dele cabe a participação de todos, né? Dentro da empresa, o maior número de pessoas possível para que cada um possa contribuir, né, com realmente quais são aqueles valores, né, que devem ser praticados dentro da empresa. Né? Certo? Até aqui essa parte, tranquilo, pessoal, que a gente viu semana passada? Alguém ficou com alguma dúvida ainda desses conceitos? O pessoal que não tinha visto ainda, pega e dê uma retomada aí com calma, tá? Hoje a gente vai conseguir avançar. Então, o outro método aí que contempla, que podem ser utilizadas, né, a nível, tá, o nível mais alto dentro da empresa aí, que são estratégias a ser aplicadas no nível como um todo da empresa. Por isso que é intitulada lá de estratégias com presidentes, né? Então, aqui a gente tem as 5 forças de Porter, né? Eu não sei se alguém já ouviu falar da disciplina aí, vocês têm escutado falar. Então, ela vai identificar as forças competitivas aí que vão estabelecer até que ponto um determinado setor, então sempre lembrando os conceitos, né, que a gente está trabalhando, né? Então, o que é o mercado, né? Então, o mercado se encontram lá compradores e vendedores, né? Então, tem o mercado, ele pode ser local, regional, como pode ser global, né? Então, essa ferramenta aqui, ela vai tentar identificar, então, essas forças. Então, o que pode impactar a minha empresa, né? Então, aqui a gente tem os fornecedores, né? Então, com relação à quantidade, concentração, tamanho, exclusividade, substitutos, né? Importância, níveis de produção, produtos diferenciados, quais são os meus fornecedores, né? É melhor eu ter um fornecedor ou eu ter 4 fornecedores de um determinado produto? O que vocês acham? O que é mais seguro para a empresa? A gente ter um fornecedor ou ter 4 fornecedores?
Não sei. Pode utilizar a questão da concentração também. O que é concentração, por exemplo? Imaginem vocês, digamos que a gente opte por ter, que a gente tenha 2 fornecedores de um determinado produto. E um desses fornecedores é o responsável por me vender 95% do produto que eu compro, e o outro apenas 5%. Então, um fornecedor tem uma concentração de 95%, o outro tem... Vamos lá, pessoal, botar a cachola aí para funcionar. Então, a questão do fornecedor, do grande, número do pequeno, isso vai depender de uma série de coisas, né? A questão da quantidade, tá, pessoal? E da conta responde por 95% daquele produto que eu compro, certo? Eu estou correndo um sério risco. Porque se aquele fornecedor quebra, ou ele fecha a porta, ou ele para de me vender, o que eu vou fazer? Eu só tenho mais um outro fornecedor que me fornece 5% hoje. Será que se o outro deixar de me fornecer, ele vai conseguir me fornecer o restante que o outro fornecia? Então, a questão da quantidade, da concentração do fornecedor é nesse tipo, né? Tá? Então, a questão da exclusividade, ele é um fornecedor exclusivo meu, a questão dos substitutos, né? Eu tenho substituto para esse fornecedor, desses produtos, né? É um monopólio. O que eu compro desse fornecedor, por exemplo, o combustível. O combustível tu vai comprar só da Petrobras aqui no Brasil. Tá? Agora, é uma commodity? O que é uma commodity? Uma commodity é um bem que ele não tem diferenciação, né? Então, a mesma soja que eu compro, né, em uma determinada região, aqui em Pantano Grande, é a mesma soja que eu compro lá em Uruguaiana, por exemplo. Tá? Então, isso não tem diferenciação. Isso quer dizer uma commodity. Tá? Então, essa questão, ela é outra força, né? Como a gente está tratando das 5 forças de Porter, né? Clientes também tem a mesma questão da concentração, do volume de compra, né, da FIX, se é um produto padronizado que a gente faz ou não, falta de opções, baixo custo de mudança, lucros altos. Então, que tipo de cliente que a gente tem, né? O que o cara compra? A gente tem 90% da receita da nossa empresa, ela fica em 2 clientes. Opa, isso os outros 10% é diluído em vários. O que vai acontecer? Então, antes a gente viu a pressão do fornecedor, agora a pressão do cliente, né? Então, qual é a importância desse produto para aquele cliente, né? Então, esse tipo de análise é necessário ser feito, né? Então, principalmente nesses 2 itens aqui com relação à concentração, né? Concentração é igual a dependência, né? Que dependência que eu tenho daquele meu cliente, né? É um cara que compra muito, né? Depois tem até uma outra ferramenta que a gente vai ver depois, que aí vai focar mais específico no interno da empresa, né? Mas aqui, então, essa análise é muito importante, né? Da gente saber qual a nossa cadeia, né? No tocante aos fornecedores e aos clientes, né? Como que isso está diluído, como que isso está distribuído, né? Então, 2 forças, as outras 3, né? Então, os entrantes,
aqui a gente tem a questão da economia de escala. Então, resumidamente, tá, os entrantes quer dizer o quê? Eu tenho uma padaria, por exemplo, há vários anos, certo? E o quão fácil seria para um concorrente abrir uma padaria também, certo? Então, ele conseguiria o negócio hoje, certo? Então, quais que são a vantagem competitiva que eu tenho, né? A questão da economia de escala, né? Economia de escala, talvez uma barreira para impedir novos concorrentes seria eu ampliar o meu negócio, eu daqui a um pouco abrir uma filial, tem uma padaria na Zona Sul, eu abri uma filial na Zona Norte da cidade, né? O quão fácil é abrir uma padaria, certo? Que tecnologia que precisa, matéria-prima, é fácil de conseguir farinha, da onde a gente compra, um grande fornecedor em Cachoeira do Sul, por exemplo, de farinha, certo? Da onde a gente consegue, tem de incentivo para a gente estabelecer um novo negócio, a reação dos concorrentes existentes, né? Qual é a retaliação, tá? Aqui no sentido, não, como a gente tem grandes padarias aqui na cidade, se entrar uma nova padaria de fora e um novo concorrente, o pessoal pode fazer uma operação lá para trabalhar com prejuízo exatamente nesse sentido, né? Então, fazer essa análise para os entrantes, né? Então, qual seriam os pontos fortes, né? Ou os pontos fracos? O cara iniciar um negócio no mesmo ramo que o meu, tá? Questão dos substitutos, né? Então, os produtos substitutos vendo, né? Então, como que está isso, né? Questão no crescimento dessas empresas dos produtos substitutos. Aqui a gente pode pegar, sei lá, dar um exemplo aí. Deixa eu pensar num produto substituto agora. Mas pensem vocês, a gente vende batatinha lá, tá? Só que aí agora o substituto da batatinha, digamos que o cara tem a aipim, por exemplo, tá? Não é? O pessoal cozinha e substitui, né, batatinha por aipim. Então, digamos que eu vendo batata, mas aí os caras estão vendendo a R$ 1,50 o quilo, tá? A R$ 1 o quilo. A batatinha está em torno aí de R$ 3 o quilo, certo? Então, como é que está o preço, né? Então, um item aí a ser analisados, tá? E a questão dos concorrentes, em relação à quantidade, né, de concorrentes que a gente tem, o equilíbrio da competição, os custos, né, que a gente tem com essas operações, os investimentos imobilizados, né, qual é o tamanho daquelas empresas que a gente considera a questão das barreiras emocionais, né, questão da imagem, nome, fama, né. Então, isso aqui tem a ver muito com aquela questão do cara que é dono da empresa e às vezes trabalha no prejuízo por ter vergonha, por exemplo, de ter que encerrar suas operações, tá? E acaba cada vez mais se complicando, então dá um passo para trás, diminuir o tamanho, né? A identificação com a atividade, lealdade dos empregados, restrições
onde a empresa está inserida naquele mercado, naquela região, naquele país, naquela cidade, tá? E os aspectos sociais também. Então, essas seriam as 5 forças de Porter aí a serem analisadas, né? Apesar do modelo ser considerado, não se pode deixar de lado a questão da análise em que se processa a sua aplicação. O que ele quer dizer isso? Né? Que esse modelo, ele faz alternativas que ela tem à sua disposição para combatê-las, né? Só que esse modelo, ele não contempla as forças internas, tá? Capacidade que a empresa tem, competência. Então, nesse aspecto, o modelo, tá, de Porter, ele é reativo. Então, ele não é um modelo que ele vai combater a priori, tá? Essa análise. Então, ele deve ser usado, né, de preferência aí com uma outra estratégia que vai contemplar as forças internas da organização. A gente vai ver mais à frente outros modelos também, tá? As 7 variáveis que vão provocar mudanças aí nas organizações, tá? Então, necessidade, deve-se criar senso de urgência na mudança. Então, um choque, né, que a gente chama, para quebrar a inércia natural do sistema, né? Então, a gente tem que trazer, ele entende, né, que uma das... a gente criar esse senso de urgência dentro da empresa, né? Então, se a gente tem algum problema, né, a gente tem que focar nele e tem que resolver ele de uma vez por todas, tá? Questão da visão, então ela tem que saber e consigam ver para onde a empresa vai, sempre lembrando, né, que a gente já viu também, né, se a gente não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve de visão para as empresas, né, planejamento. Sucesso, tá? Vitórias iniciais têm o poder de criar o sentimento de que estamos indo no caminho certo, considerado uma força aí, por isso que dizem que sempre a gente tem que comemorar, tá? Então, por menor que seja, tá? E aqui ele faz referência a isso, né? Considerando como uma força importante, né? Deixar bem claro, bem relevante quando a gente acerta o alvo, tá? Quando a gente está indo no caminho certo e a gente começa a anotar esses ganhos, né? A gente comemorar, porque isso acaba criando uma força motivacional grande aí na equipe também, tá? A questão do espírito, tá? Carisma e personalidade todos, né? Em níveis elevados e acentuados. Então, essa é uma força bem importante, né? Então, acho que a maioria do pessoal gosta de trabalhar, né, com alguém que sempre pensa positivo, né? E não de cara amarrada, né? Que tenha empatia também para com o outro, né? Que não pense só em si. Então, isso vai fazer com que incentive, né, os demais no grupo ali para ter aquela mudança almejada, né? A outra força é a capacidade, né? Então aí entra a questão de conhecimentos, habilidades, atitudes, né? O empowerment para harmonizar tarefas novas e outras responsabilidades.
Alguém lembra desse termo aí, empowerment? A gente viu ali em uma disciplina ou não? Sim ou não? Nunca ouviram falar? Eu não lembro. Também não ouvi. Então é a gente pegar e dar responsabilidade para as outras pessoas, inclusive de níveis mais baixos, por exemplo, que o da gestão. Então, o chefe lá, quando pega e delega, né? Delega alguma coisa e diz, olha, vai fazer tal atividade aqui, vai ficar com tua responsabilidade aí e as coisas vão acontecer, certo? Não tem aquela necessidade daquela cobrança, né? Então, essa como se fosse o trabalho, hoje, ele está se tornando mais horizontal, né? Então, não tem aquela verticalização mais, né? De um vai passando para o outro. Então, é como se fosse um status de equipe para distinção, né? Que o chefe está lá em cima observando, né? E as outras pessoas executando. Então, na verdade, é uma grande equipe onde a figura do chefe, né? Ele acaba se tornando ali um integrante da equipe mesmo, né? Então, isso é uma das forças importantes aí, tá? E o sistema, né? Também a questão dos dados, informações, revisões, confirmando, aperfeiçoando o desempenho obtido em relação com o desejado, né? Então, isso aqui a gente pode citar também os sistemas, né? Formatizados, hoje cada vez mais presentes, cada vez mais importantes, para a gestão do feito, né? E a partir daí está corrigindo alguma eventual falha aí no processo que a gente encontre, tá? Então, é considerado uma força, assim, justamente por isso. A empresa que tenha algum tipo de sistema integrado e já tenha trabalhado também em uma empresa que não tinha nenhum sistema, vocês já notam uma mudança muito grande, né, daquele resultado que a gente consegue retirar. Pelo simples fato de estar processo de mudança planejada, né? Então, aqui as considerações finais, né, sobre as 7 forças, né? O líder, ele vai mostrar um espírito de fé consistente, né? Naquilo que ele planeja, tá? Apesar da situação em que a empresa se encontra, tá? Então, ele sempre vai, independente da situação, ele vai ter que continuar apagando incêndio, certo? Apagando incêndio no que sentido, né? Apesar do prédio lá estar tá pegando fogo, ele vai ter que continuar naquela missão até ele conseguir comer aquilo naquela mesma atividade, né? Então, isso vem muito com essa questão da liderança, né? Então, essa questão de das pessoas, né? Então, descer daquela verticalização para a forma horizontal, né? E sempre com foco, com objetivo, naquela visão que a empresa tem, né? Independente daquilo que aconteça, né? Então, os pensamentos negativos aí só vão prejudicar o processo como um todo, né? O objetivo principal desse modelo, né, ordenar as forças em sua simplicidade. Então, esses conceitos que a gente viu, basicamente, é aquilo que a gente volta e meia imagina de simplificação, ele pode enganar, né?
a questão da complexidade da aplicação, de entendimento e compreensão, tanto dos aspectos comportamentais como organizacionais, né? Então, como também envolve uma parte de processos aqui, né? Então, essa questão da necessidade, da visão, do sucesso, né? Espírito, estrutura, então, essa questão da estrutura e do sistema, a gente pode entender como um aspecto organizacional, né? E o aspecto comportamental, a gente entra naquela questão da liderança, do incentivo, do para frente, né? Então, esse é um outro modelo que a gente viu, tá? Que a gente pode estar utilizando. Antes disso, deixa eu só fazer da continuidade aqui na análise SWOT. Deixa eu só fazer a chamada rapidamente aqui, porque depois falando, cai, eu me esqueço. Então, Tô aqui. a Adriane está aí, a Aline Jacques, Aqui. a Aline Grau, acho que a Aline eu tinha visto. Oi. Uhum. E a Bruna Aqui. Rabo, Karine Carvalho, Eu. Carla Dias, Daniele Campos, a Daniela Santos, Gabriela Almeida, a Grazi está aí, Guilherme está aí, Irma, aqui. Jefferson, a Luana, acho que estava aí, Luana Bayer, acho que ela teve que sair. Stephanie, aqui, Thaís hoje não, a Franciele, Aqui. alguém eu não chamei, pessoal? Chamei todo mundo aí. Então tá, análise SWOT, essa aqui vocês já ouviram em alguma disciplina aí? Já ouviram falar? Sim. Sim. Então tá bueno. Então, análise SWOT, né? O acrônimo lá, que é extraído das siglas, né? De strengths, weaknesses, opportunities, threats, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Tá? Seu estudo deve efetuar a análise criteriosa e detalhada do ambiente externo, tá? E do seu ambiente interno. Então, essa análise das 5 forças de Porter lá, que a gente diz que do ambiente externo, né? Aqui a gente vai ter também a questão do nosso ambiente interno, né? Desenvolvimento da análise SWOT, né? Que visa identificar os pontos fortes e fracos, o que a empresa faz muito bem e o que ela não faz tão bem, e a questão da visão externa, né? Identificar as oportunidades e ameaças que pode ocorrer no ambiente externo da empresa, tá? É uma oportunidade quando a gente pode lucrar, tá? Aproveitar de forma produtiva cada variável, e uma ameaça quando um desafio imposto por uma dessas variáveis pode prejudicar ou deteriorar as ações da empresa, né? Então, o negócio ideal seria o quê? Quando a gente tem grandes oportunidades e poucas ameaças importantes, né?
digamos, agir aí com a estratégia do Oceano Azul, né, que a gente viu numa outra disciplina, quem teve oportunidade. Grandes oportunidades e poucas ameaças. Um negócio especulativo, né, onde a gente tem grandes oportunidades, porém ameaças importantes. Então, por isso que o autor chama aqui para uma vai comprar uma ação de uma empresa, por exemplo, vai especular lá. Só que nesse negócio tu tem uma grande oportunidade, né? Mas pode ter um sério problema, né? Olha o tipo de negócio especulativo, por exemplo, agora quem está acompanhando a mídia aí do caso dos jogadores lá, do William Bigode, né? Que um convidou o outro para participar de um esquema lá e acabou perdendo muito dinheiro, né? Então é um negócio especulativo. Então a gente sempre tem que se fazer, tá, pessoal? Sempre desconfiem, tá? Quando a oferta é demais, né? Até o santo desconfia, né? Porque no banco hoje, tá, pessoal? Quem tem muito dinheiro, tá, pessoal, para ganhar 1,5%, 2%, tá? É bem raro de encontrar isso, tá? Aí é 100 ao mês é um absurdo. Aí eu te digo que 99% de certeza tu vai perder aquele dinheiro que investiu lá em um determinado momento, tá? Então, a oferta é muito grande, né? Isso no mercado real, assim, é muito difícil, tá? Até vou dizer que tem gente que tem ganhos bem elevados em determinadas especulações aí no mercado, mas para quem não conhece, tá, pessoal, não caiam no conto do vigário que tende a ter certo. Um negócio maduro é aquele que tem poucas oportunidades e poucas ameaças, né? Então, apesar de não vislumbrar nenhum oceano azul, mas a gente tem poucas ameaças também, é uma situação que o negócio está estabilizado, né? E o negócio com problema é onde tem poucas oportunidades e muitas ameaças lá, e ainda assim tem sérios problemas aí, porque vários concorrentes podem se instalar com tranquilidade, vender aquele mesmo produto também, né? Então é uma situação mais complicada, né? Na visão global da ferramenta, né, uma vez feita essa análise interna e oportunidades, elabora-se então a análise global, tá? Então, essa análise SWOT é uma ferramenta importante principalmente para autoavaliação, tá, da empresa. Aqui ela serve, tá? Só que ela pode também, como a ferramenta anterior, ela disse, né? Ela enganar, tá? Então, como que a gente vai estabelecer os pontos fracos da empresa, né? Então, a gente pode pensar que tudo aquilo é ponto forte, o que, na verdade, pode não ser verdadeiro. Por vezes, até pedir ajuda de fora, né? Porque lembrem daquela situação, né? Que, por vezes, quem está de fora enxerga muito mais do que quem está lá dentro da empresa, né? Então, a existência de ameaças, oportunidades, tá? Ela não é positiva nem negativa, elas são neutras, né? Porque como que é imperativo, né? Então, se a gente enxerga uma oportunidade, né? Na verdade é neutra, é uma oportunidade, eu posso ir ou não, né? Também a questão das ameaças também é uma ameaça, né? Não que aquilo vai se concretizar ou não, mas ela, se a gente vislumbrar uma ameaça, a gente já tende
não ser reativo, né? A gente esperar acontecer, a gente ser proativo e deixar certo e haja de maneira negativa para o nosso negócio, tá? E a última ferramenta aqui, deixa eu ver aqui se é a última. Não, ainda é a penúltima, tá? Cadeia de valor de Porter, né? Porter separa as atividades em 5 principais, tá? E 4 de apoio para o trabalho de projetar, produzir, comercializar, entregar e sustentar seu produto no mercado. As atividades principais, tá? Então, trazer matéria-prima e materiais para dentro da empresa. Então, a questão da logística interna, oferta ao mercado. A outra, a logística externa, expedir os produtos finais ao mercado. Marketing e vendas, que é a questão de comercializar o produto, aí a questão do pós-venda, por exemplo, né? Já a atividade de apoio compreende as aquisições de recursos humanos, infraestrutura empresarial necessária para a organização ser um ser vivo e adaptar a Porter, né? Ele sugere que a empresa vai examinar e analisar desde os custos, tá? E a própria empresa, certo? Então, a gente vai usar essas informações para a gente buscar uma melhoria, né? Então, a gente vai criar aquela questão da comparação, que a gente sempre diz, né? Que para a gente comparar, a gente tem que catalogar quais são essas atividades e começar a medir elas para ter uma base de comparação, apresentar, né, esse desempenho superior aos concorrentes, ela pode alcançar alguma vantagem competitiva, né? Só que para enxergar isso, ela vai ter que ser imediata, né? Outra questão significativa ali, ela não se preocupa apenas com a excelência de cada departamento, né? Mas o grau de excelência, né? De forma integradamente, tá? Então, por mais que a gente tenha um problema em alguma área, né? Ela pode ser não contemplada, mas resolvida, ele tem uma eficiência esperada, né? Ele tem um resultado esperado ao final. Então, essa análise ela tem que ser feita como um todo também, né? Pensar nessas questões, né? 5 principais e 4 de apoio, tá? Essa aqui praticamente ela está totalmente ligada, né, com a questão da estratégia, né? Então, o que são as alternativas que a gente pode elaborar de como será o futuro, certo? Então, quando a gente fala de planos forem necessários, né? O processo de desenvolvimento é dividido em 3 fases: identificação, a análise dos elementos, quais tendências, né, estão surgindo e que trarão impacto sobre a empresa, tá, sobre o negócio. A diagnóstico combinado sobre o ambiente operacional existente. Então, o que quer dizer isso, né? Então, de que forma o impacto na empresa, tá? E depois o desenvolvimento de cenários, né, dependendo das incertezas detectadas, né? Então, por exemplo, um acampamento,
E, e lá no acampamento pode acontecer o quê? Dar um temporal. Pode dar um temporal. Então, o que eu tenho que levar? Eu tenho que levar, por exemplo, lonas, eu tenho que levar ferramentas lá para cavar ao redor da barraca, para não deixar alagar e uma série de coisas, tá? Então, nesse sentido, então, identificação de cenários propriamente dito, né? O planejamento de cenários, ele vai ser dividido em 8 etapas, né? Primeira etapa, parte de um problema a ser resolvido, né? Uma questão a ser analisada, uma decisão a ser tomada. A segunda etapa, levantam-se os fatores chaves, tá, que vão interferir de maneira positiva forças motrizes, né, no macroambiente. Quarta etapa, hierarquizar a importância, incertezas variáveis que a gente identificou. A quinta etapa, a definição dos eixos ortogonais que originam os cenários, né? Sexta etapa, construir os cenários, tá? Onde vai constar a relação, a causa e efeito, tá? A sétima etapa, a gente vai voltar à estratégia e, por fim, a gente vai definir os indicadores, né, que a gente vai usar para acompanhar e controlar os resultados, né, que a gente busca atingir, tá? 4 razões vão fazer o planejamento de cenário uma prática importante, né? Facilitar, auxiliar o reconhecimento de graus de incerteza, né? Quando a gente manipula aquilo que não conhece, por exemplo, é uma situação nova, eu vou viajar para uma... Por exemplo, eu vou viajar para Porto Alegre, eu nunca fui para Porto Alegre. Como que eu chego em Porto Alegre? Quais são as vias de acesso, né? Eu posso ir só pela 386, eu posso ir pela 116, pela 290, eu posso ir pela... Além disso, vai proporcionar ampliação de perspectivas, né? E ajuda a esclarecer ou resolver conflitos, né? Dilemas que os gestores enfrentam, né? Com essa gama aí de possibilidades. A capacidade da equipe, o responsável lá pelo processo, então, convencer a alta cúpula, né, os gestores, a fazer o que parece ser a melhor alternativa, né? Então, esse planejamento de cenário vai fornecer todas aquelas opções, aquelas alternativas vão ter, né, de tal forma que os gestores possam decidir, né, em cima desse planejamento, em cima dessas situações, desses quadros, desses cenários para aquela determinada situação. Feito isso, então, pessoal, acho que eu falei bastante aí, não sei se passei um pouco rápido, tá? Eu queria vencer na semana que vem. Até aqui, alguém ficou com alguma dúvida, tem alguma questão, eu sei que pode estar meio confuso para vocês ainda, alguma parte, principalmente dessa última que a gente viu agora, mas eu peço que vocês façam essa releitura depois, como a gente vem trabalhando, tá, pessoal? Mas de vocês agora, quero ouvir, tá tranquilo? Vocês se comprometem a fazer essa leitura e a gente pode ir tranquilo para a semana que vem, tá? A gente vai ter o nosso encontro aqui inicial, depois eu vou direcionar vocês para o trabalho semana que vem. Até aqui tudo bem, tudo tranquilo, estão conseguindo acompanhar? Tudo certo, professor. O importante é entender, né? Ali a gente viu várias ferramentas, né? E a gente buscar entender um pouquinho de cada uma delas. Porque aí a gente pode pegar e colocar em prática, né? A gente vê qual a situação que a gente pode analisar, sempre pensando que é uma estratégia, né, para uma determinada situação, tá?
Então, aqui a gente está vendo essa primeira parte, as estratégias para toda a empresa, tá? Na outra aula, que é a próxima aula do trabalho, a gente vai começar a entrar no material 2, que a gente vai fazer uma análise mais específica aí dos processos, tá? Certo? Fico à disposição, tá, pessoal? Se alguém tiver mais alguma dúvida, podem fazer contato aí e a gente vai conversando aí ao longo da semana, tá bem? Um ótimo restante de semana aí para vocês e qualquer coisa fico à disposição, tá? Uma boa noite a todos aí. Boa noite. Boa noite. Boa noite.